Nunca fui uma pessoa muito fã de viagens de trabalho, sempre preferi ficar em casa, onde tudo parecia mais seguro e controlado. No entanto, naquele dia, não havia como evitar. Um contrato importante exigia minha presença em uma cidade distante, e eu não pude recusar. Mal sabia eu que aquela viagem se tornaria um pesadelo que me perseguiria para o resto da vida. Cheguei ao hotel à noite, já cansado da longa viagem. O lugar parecia simples, mas agradável, e a recepcionista me tratou com cordialidade. A cidade, quieta e isolada, parecia tranquila, mas algo no ar me fazia sentir desconfortável. Talvez fosse a solidão do ambiente ou o fato de estar longe de casa. Contudo, precisava descansar para o dia seguinte, então segui para o meu quarto. O quarto era simples, com uma janela que dava para uma rua deserta e um cheiro de madeira antiga. Nada de especial, mas o suficiente para uma noite de descanso. Tomei um banho rápido, coloquei o celular para carregar e deitei na cama, tentando relaxar. A cidade lá fora parecia tão silenciosa que cada som dentro do hotel era amplificado. Eu estava quase adormecendo quando ouvi um barulho na porta do quarto. Eu achei que fosse um erro, talvez um funcionário ou até mesmo algum visitante, mas quando olhei para a porta, ela se abriu lentamente. Eu não esperava ninguém ali. Um homem entrou, vestindo um casaco escuro e um capô que cobria seu rosto. Não pude ver seus olhos imediatamente, mas havia algo nas suas ações que me fez sentir um calafrio. Antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou rapidamente. Sua presença era tão ameaçadora que uma sensação de pavor tomou conta de mim. Ele não disse uma palavra, apenas avançou e, com um soco brutal no meu rosto, me fez cair para trás na cama. A dor foi instantânea, e, antes que pudesse gritar, ele me segurou, empurrando-me de volta com força. Tentava me mover, mas ele era imensamente mais forte. Sua força parecia sobrenatural, como se ele fosse capaz de dominar qualquer situação com facilidade. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele parecia calmo, quase entediado, como se já tivesse feito aquilo outras vezes. Cada movimento dele era preciso, calculado. Ele não estava ali para roubar, não estava ali para apenas me machucar. O que ele queria era algo mais macabro. Foi quando ele falou, sua voz grave cortando o ar. Você não vai sair daqui. Nenhum de nós vai. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas o medo se intensificou. Tentei gritar por ajuda, mas ele me abafava com as mãos, e a dor era insuportável. O homem me amarrava, controlando cada movimento meu, como se estivesse preparando algo. Minhas mãos foram atadas na cama com uma corda grossa. A cada segundo, eu sentia que minha vida estava se esvaindo. E então, ele falou de novo, com um sorriso perturbador que só consegui perceber pela leve mudança em sua expressão. Eu sou o último que você verá, entendeu? O desespero tomou conta de mim. Eu não sabia o que ele estava planejando, mas percebia que a situação estava piorando rapidamente. Ele estava me preparando para algo terrível, algo que ele já havia feito antes. Foi então que ouvi um barulho do lado de fora. Alguém se aproximava, passos rápidos e pesados. O homem ficou tenso, e a porta se abriu de repente. Um dos funcionários do hotel entrou, possivelmente respondendo a algum barulho. O homem, ao perceber a entrada, rapidamente tentou sair, mas não foi rápido o suficiente. O funcionário, assustado, me soltou e gritou por ajuda. O bandido tentou reagir, mas, quando a polícia chegou, ele foi imobilizado. Eu mal conseguia processar o que havia acontecido. Fui levado ao hospital, ainda atordoado, com o corpo dolorido. O que eu não sabia naquele momento era que o homem que me atacou estava foragido há 2 anos. Ele tinha um histórico de crimes horríveis, e os investigadores descobriram que ele era um assassino em série, conhecido por atacar vítimas aleatórias em suas viagens, sempre em busca de novas presas. Ele tinha graves transtornos mentais, e suas motivações não eram claras para ele mesmo. O que se sabia é que ele sentia prazer em matar lentamente, torturando suas vítimas antes de tirá-las de suas vidas. As investigações revelaram que ele já havia matado outras pessoas de maneira brutal, e que se escondia em hotéis simples, aproveitando a solidão e a vulnerabilidade das vítimas.
A polícia descobriu que ele tinha uma rede de apoio que o ajudava a se esconder, mas, após a prisão, mais detalhes vieram à tona. Ele havia matado pelo menos 6 pessoas em 2 anos e estava planejando mais assassinatos. Eu não sabia como aquilo poderia ter acontecido comigo. A ideia de ser escolhido aleatoriamente por um assassino psicótico, alguém que já havia tirado várias vidas sem razão, me fez sentir um medo indescritível. O que mais me aterrorizou foi a ideia de que ele estava à procura de vítimas, como se fosse um caçador, e eu quase fui uma de suas presas. Felizmente, o homem foi preso e levado para um hospital psiquiátrico, onde seria tratado por seus transtornos mentais. No entanto, para mim, as cicatrizes ficaram. Fui libertado fisicamente, mas mentalmente, eu estava quebrado. O trauma daquele ataque, a sensação de impotência, me perseguiu por semanas, meses. Nunca mais viajei a trabalho depois disso. Cada vez que penso em sair de casa, sinto um nó na garganta, como se a ameaça estivesse ali, à espreita, pronta para me pegar de novo. O simples ato de ir a um hotel, mesmo que por trabalho, me faz reviver aquele pesadelo. O medo de ser escolhido novamente, de ser vítima de alguém que se esconde nas sombras, nunca me abandonou. Eu procurei ajuda, claro. Fui a terapeutas, psiquiatras. Fizeram-me questionar cada momento daquela noite, buscando entender o que poderia ter feito para escapar. Mas o trauma é algo que não se apaga facilmente. Cada vez que fecho os olhos, a memória daquele homem, os olhos vazios e a risada perturbadora, voltam para me assombrar. Nunca mais viajei. E, depois de tudo o que passei, talvez seja melhor assim. O mundo não é mais o mesmo para mim, e, embora tenha tentado seguir em frente, sei que nunca serei mais o mesmo. O medo se tornou uma parte de mim. Olá a todos do canal. Hoje vou contar para vocês a história que mudou minha vida. Vou me apresentar como João Guilherme. Eu não sabia que aquela viagem seria a última. Não que eu esperasse algo de ruim, mas algo me dizia que não deveria ter ido. O trabalho me chamou, e eu, como sempre, não pude recusar. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de deixar as coisas para depois, mas, olhando para trás, talvez tivesse sido melhor ter cancelado. Talvez se eu tivesse escutado aquela vozinha na minha cabeça, eu teria evitado tudo. A viagem começou como qualquer outra. Fui para um hotel simples, em um bairro distante, mas o suficiente para me manter fora de distrações. Meu quarto era pequeno, com paredes finas e uma janela que dava para a rua silenciosa. Nada parecia fora do normal, mas a quietude do lugar me deixou desconfortável, como se algo estivesse à espreita. Era uma noite comum, e eu estava deitado na cama, mexendo no celular, tentando terminar algumas pendências do trabalho. O cansaço batia forte, mas a pressão de ter que concluir tudo o mais rápido possível não me deixava dormir. O tempo passava devagar, até que, de repente, algo me fez parar. O barulho da porta sendo aberta foi tão sutil que, por um momento, achei que fosse apenas o vento. Mas ao olhar para a porta, um homem entrou. Ele estava usando um capô e tinha uma postura estranha, como se fosse alguém que estava ali, mas não deveria estar. Eu, ainda deitado, achei que talvez fosse um erro, um funcionário do hotel entrando sem querer. Mas quando ele fechou a porta com força e se virou para me olhar, meu estômago afundou. Havia algo errado com ele. Não dava para explicar, mas a sensação era clara, ele não estava ali por acidente. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele veio para cima de mim. O soco que ele deu no meu estômago foi tão forte que perdi o ar imediatamente. Meu corpo foi jogado para trás, e eu tentei gritar, mas nada saía da minha boca. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo. Ele não parecia apressado, não estava nervoso. Ele estava calmo. Como se já tivesse feito isso antes. Tentei me levantar, mas ele me empurrou de volta para a cama, dando-me mais um soco, agora no rosto. O sangue escorreu da minha boca, e a dor foi tão intensa que eu quase perdi os sentidos. Ele me segurou pelos ombros, me fixando enquanto eu lutava para respirar, e disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça: "Você vai ser um de nós agora." Eu não entendia. O que ele queria dizer com aquilo?
Mas antes que eu pudesse processar, ele me virou de barriga para baixo e amarrou minhas mãos na cama. A dor no meu corpo era insuportável, e o medo tomou conta de mim. Ele não estava ali para roubar ou para me machucar de uma forma simples. Não, ele tinha outro objetivo, e eu estava começando a entender qual era. Enquanto ele me torturava, batendo e me empurrando, eu não sabia o que fazer. A cada golpe, eu tentava lutar, mas não tinha forças. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas não conseguia. O homem estava calmo, quase entediado, como se aquilo fosse rotina para ele. Então, algo inesperado aconteceu. Ouvi passos do lado de fora, seguidos de uma batida forte na porta. Alguém havia entrado. Um funcionário do hotel, pelo que parecia, já estava ali, provavelmente respondendo a alguma queixa sobre o barulho. O homem que estava comigo ficou imediatamente tenso e se virou, tentando sair pela janela. Eu não sabia como, mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim reagiu. Eu gritei, tentei me mover, e o funcionário entrou apressado. A presença dele fez com que o homem hesitasse por um momento. Isso foi o suficiente para que o funcionário me ajudasse, com dificuldade, a me soltar. O homem, agora visivelmente irritado, tentou avançar, mas o funcionário foi mais rápido. Ele conseguiu imobilizá-lo até que a polícia chegasse. Eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Fui levado rapidamente ao hospital, mas o que mais me chocou não foi a dor física ou o trauma imediato. Foi o que descobri depois. O homem que havia me atacado era parte de uma rede de tráfico humano. Ele não estava ali para roubar ou matar, mas para capturar pessoas para serem traficadas. Ele já tinha feito isso antes, e, em muitos casos, suas vítimas desapareciam sem deixar vestígios. E eu quase fui uma delas. Depois da prisão do homem, as investigações começaram a revelar um local escondido, um esconderijo onde muitas pessoas estavam sendo mantidas em cativeiro. Elas eram vendidas para fins desconhecidos, sem que ninguém soubesse. No final, essas pessoas foram resgatadas, e a operação resultou na libertação de dezenas de vidas. Mas a minha própria libertação foi uma história diferente. Eu não voltei para o trabalho depois disso. Não importa o quanto eu tentasse seguir em frente, minha mente não conseguia. As imagens daquela noite, as dores, as palavras do homem, tudo isso me assombrava. Eu não queria mais viajar a trabalho, e, na verdade, comecei a evitar qualquer situação que me colocasse fora de casa. O trauma foi grande. Não consegui dormir direito por meses, e quando consegui, meus pesadelos eram ainda piores. Tudo que eu via eram os olhos daquele homem, me observando, me dizendo que eu seria um de nós. Eu estava preso dentro da minha própria mente. Eu procurei ajuda. Fui a psiquiatras, passei a fazer terapia, e ainda faço até hoje. O trabalho não parecia mais tão importante. O medo de sair, de estar em lugares desconhecidos, ficou insuportável. Não sabia se algum dia conseguiria me sentir seguro de novo. A dor física cicatrizou, mas as marcas psicológicas não desapareceram. Eu não viajo mais a trabalho. Cada vez que penso na ideia de sair de casa, uma sensação de pânico toma conta de mim. E, por mais que eu tente me convencer de que tudo passou, a verdade é que as cicatrizes, aquelas invisíveis, ainda me acompanham. Eu nunca fui do tipo supersticioso. Viajar a trabalho era algo comum para mim, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela noite em que me hospedei naquele hotel, um lugar aparentemente inofensivo no meio de uma pequena cidade que quase nunca aparecia nos mapas. Cheguei tarde, exausto após horas dirigindo por estradas desertas. A recepção estava vazia, exceto por uma mulher de olhar cansado que me entregou a chave do quarto sem sequer me desejar boa noite. O quarto 217 ficava no fim do corredor, um lugar silencioso, quase isolado. Perfeito para descansar, pensei. Logo que entrei, algo me pareceu estranho. O ar era pesado, como se o quarto não fosse ocupado há muito tempo. As paredes exalavam um cheiro de mofo misturado a um perfume doce, quase enjoativo. O silêncio era opressor, apenas o som do meu próprio respirar preenchia o ambiente.
Deixei minha mala ao lado da cama, tirei o sapato e fui direto para o banheiro tomar um banho quente. Queria esquecer a longa jornada e relaxar um pouco antes de dormir. A água quente escorria pelo meu corpo, trazendo um alívio momentâneo, quando senti um calafrio inexplicável. Não era do tipo que vem do frio, mas algo que parecia rastejar sob a pele. Ignorei, convencendo-me de que era apenas cansaço. Foi então que ouvi um barulho suave, como o ranger de uma porta. Meus olhos se abriram abruptamente e desliguei o chuveiro. O som de passos ecoou baixo no quarto. É impossível, pensei. Tranquei a porta ao entrar. Mesmo assim, meu coração disparou. Peguei uma toalha e abri uma fresta da porta do banheiro. O quarto parecia vazio, mas algo estava diferente. Minha mala estava aberta, as roupas espalhadas pelo chão. A cadeira perto da mesa estava virada, como se alguém tivesse sentado ali por um momento. O abajur estava ligado, embora eu tivesse certeza de que o deixará desligado. Minha respiração estava acelerada. Quem tinha entrado? Como? Voltei para o banheiro, trancando a porta novamente. Meu pensamento era claro: esperar. Talvez fosse apenas o pessoal da limpeza, alguma confusão. Eu não tinha coragem de enfrentar a situação diretamente. Minutos pareceram horas enquanto eu ouvia os sons ao longe, tentando distinguir passos de ecos imaginários. O leve arrastar de algo no chão me fez prender a respiração. Quando finalmente criei coragem para sair, o cenário era outro. Minha mala estava fechada novamente, mas minha carteira e celular tinham desaparecido. Não era mais uma questão de incômodo, era puro desespero. Corri para a recepção, mas estava vazia. Apenas o som distante de um relógio preenchia o ambiente. Chamei pela funcionária, mas minha voz parecia ecoar em um vazio impenetrável. Quando voltei para o quarto, notei algo escrito no espelho embaçado do banheiro: "Você está sendo observado." Meus joelhos fraquejaram. Corri para pegar minha mala, decidido a sair dali imediatamente. Quando saí do quarto, vi uma figura no fim do corredor, de costas para mim. Alta, magra, com movimentos lés, quase sobrenaturais. Gritei, mas a figura desapareceu em uma curva. Cheguei ao meu carro ofegante, sem olhar para trás. Liguei o motor e saí da cidade sem destino definido, apenas querendo distância daquele lugar. Mas a história não termina aqui. Durante a viagem de volta, algo continuava errado. Meu retrovisor mostrava sombras que não deveriam estar lá. O som de passos ecoava dentro do carro, mesmo quando eu estava sozinho. Cada parada parecia trazer um novo detalhe perturbador: as janelas do carro embaçadas, com marcas de mãos que não eram minhas, e um sussurro constante, quase incompreensível, mas que me parecia dizer: volte. Finalmente cheguei em casa, pensando que estaria seguro. Mas, naquela noite, acordei com o mesmo perfume doce e enjoativo que sentirá no quarto do hotel. Ao olhar ao redor, percebi que minha mala estava aberta, e meus pertences estavam espalhados pelo chão. Algo, ou alguém, havia vindo comigo. Nos dias que se seguiram, pequenos eventos tornaram-se constantes. Objetos mudavam de lugar quando eu não estava olhando. O cheiro doce invadia os cômodos da casa, mesmo com todas as janelas abertas. Certa vez, acordei de madrugada e encontrei marcas de passos no corredor que levavam até meu quarto. As luzes piscavam com frequência, e, em algumas ocasiões, ouvi sussurros que vinham das paredes. Resolvi instalar câmeras em casa, tentando buscar uma explicação lógica. Na primeira noite, revisei as gravações. Em uma delas, vi minha própria figura, levantando-se da cama no meio da noite e andando pela casa com movimentos rígidos e antinaturais. Mas eu não me lembrava de ter saído da cama. O pânico tomou conta de mim. Quem, ou o que, estava me controlando? Agora, meses depois, a memória daquela noite ainda me persegue. Fui diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Toda vez que entro em um hotel, sinto o mesmo calafrio e ouço os passos que ninguém mais ouve. Meu trabalho foi impactado, viagens se tornaram impossíveis. As pessoas dizem que talvez fosse apenas um ladrão qualquer, mas eu sei que havia algo mais. Algo que ainda me observa,
esperando pelo momento certo para se revelar novamente. Quando olho no espelho, às vezes vejo mais do que meu reflexo. E, nas noites mais silenciosas, ouço passos no corredor, mesmo quando estou em casa. E agora, sempre que adormeço, acordo com a sensação de que não estou sozinho. Quem quer que seja, está me perseguindo e me conhece muito bem. Estou enlouquecendo. Eu estava em uma viagem de trabalho, algo comum para mim. Viajar a negócios fazia parte da minha rotina, e já havia me acostumado com o ritmo frenético das reuniões e compromissos. No entanto, aquela viagem seria diferente de todas as outras. E, se soubesse o que estava prestes a acontecer, talvez tivesse cancelado tudo. Eu estava hospedado em um hotel afastado do centro da cidade, algo simples, mas confortável o suficiente para uma noite de descanso. No dia seguinte, após uma série de reuniões pela manhã, decidi que era hora de ir ao mercado, pegar alguns itens para o resto da minha estadia. Eu estava com pressa, então saí do meu quarto para pegar o carro do hotel. O sol estava baixo, e a rua parecia tranquila, com poucas pessoas passando por ali. Nada parecia fora do normal, mas havia uma sensação estranha no ar. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando cheguei ao estacionamento e entrei no carro, uma sensação de desconforto aumentou. Olhei para os lados, mas, ao não ver nada suspeito, dei partida e comecei a dar ré. Então, de repente, vi um homem se aproximando rapidamente do meu carro. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, e seus olhos estavam arregalados, como se estivesse em um estado de frenesi. Ele não parecia normal, mas minha mente ainda não conseguiu processar o perigo. Antes que eu pudesse agir ou sequer entender o que estava acontecendo, o homem bateu com força na janela do meu carro, quebrando o vidro. Eu estremeci de medo, e, no mesmo instante, ele abriu a porta e entrou de maneira agressiva. Eu tentei me afastar, mas ele já estava sobre mim, e em suas mãos, ele segurava uma garrafa de vidro quebrada, com o gargalo afiado como uma lâmina. Ele não dizia nada. Seus olhos estavam fixos em mim, com um olhar descontrolado, como se estivesse completamente perdido. Era como se ele estivesse em transe, e o medo que ele me causava foi instantâneo. Ele não hesitou. Com um movimento rápido, ele me cortou na lateral do rosto com a garrafa, o vidro cortando minha pele profundamente. O sangue começou a escorrer e a dor foi instantânea. Meu corpo se congelou de pavor. Ele me pressionou contra o banco, tentando me ferir ainda mais. Cada golpe da garrafa era como uma lâmina afiada, rasgando minha carne. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta, e a dor me impedia de pensar claramente. Em um momento de desespero, consegui dar um soco no homem, mas ele era forte e estava fora de si, ainda mais agressivo. Era como se a raiva o tivesse tomado por completo. Cada movimento dele era errático, imprevisível, e eu mal conseguia me defender. Foi então que, por sorte, os funcionários do hotel perceberam a confusão. Alguém gritou, e logo, eles apareceram correndo para o estacionamento. Quando o homem percebeu a presença deles, ele tentou fugir, mas não conseguiu. Em um movimento desesperado, ele tentou atacar um dos funcionários, mas a polícia já havia sido chamada e chegou rapidamente. No momento em que o homem fez um movimento ameaçador, os policiais não hesitaram. Dispararam contra ele, e ele caiu no chão, morto instantaneamente. Eu estava em estado de choque. O sangue escorria pelo meu rosto, e eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Os funcionários do hotel me ajudaram a sair do carro e chamaram uma ambulância. Meu corpo estava tremendo, e a dor era insuportável. Eu sentia como se o que tivesse acontecido fosse um pesadelo que eu não conseguia acordar. Fui levado ao hospital com urgência. Passei por uma cirurgia para reparar os danos causados pelos cortes profundos da garrafa, e os médicos disseram que fui muito sortudo por ter sobrevivido. As marcas que o homem deixou em meu rosto foram profundas, e, embora a cirurgia tenha sido bem-sucedida, as cicatrizes ainda permanecem. E o trauma? Esse é algo que me acompanha até hoje. Após tudo o que aconteceu, eu nunca mais consegui viajar a trabalho. O simples pensamento de estar em um hotel,
sozinho em um lugar desconhecido, me causava um pavor incontrolável. Eu tentava seguir em frente, tentar ser o mesmo de antes, mas não conseguia. O medo de ser atacado de novo, de estar vulnerável em um lugar desconhecido, tornou-se uma sombra constante. Eu procurei ajuda, passei a fazer terapia, mas o trauma daquele dia me assombra até hoje. Eu não sou mais a mesma pessoa. Não sou mais capaz de viajar, de sair sozinho para compromissos de trabalho. Aquele homem sujo, com a garrafa em suas mãos, permanece em minha memória, e não consigo me libertar disso. O pesadelo de quase perder a vida me mudou para sempre. Hoje, evito qualquer situação que me tire de casa. Cada vez que penso em viajar, a sensação de pânico se apodera de mim, e eu sei que nunca mais serei capaz de fazer aquilo que fazia antes, de andar pelo mundo sem medo. Não importa o que eu faça, o medo estará sempre comigo. Eu sou Tiago, analista de sistemas, e viajo com frequência a trabalho. Estava acostumado com voos atrasados, estadias em hotéis baratos e horas a fio de reuniões monótonas. Mas essa viagem em particular, para uma cidade pequena chamada Monte das Almas, seria diferente. Desde o início, algo parecia errado. Cheguei à cidade ao entardecer, após horas dirigindo por uma estrada sinuosa. Monte das Almas ficava no meio de uma região montanhosa, cercada por florestas densas. Meu GPS perdeu o sinal diversas vezes, e placas indicativas eram escassas. Quando finalmente avistei o hotel onde me hospedaria, senti um desconforto imediato. Era um prédio antigo, com a pintura desgastada e janelas que pareciam estar fechadas há anos. Na recepção, fui recebido por um homem idoso que parecia mais uma sombra de si mesmo. Seus olhos fundos e a pele pálida me deixaram inquieto. Ele me entregou a chave do quarto e murmurou algo que não entendi. Decidi ignorar, talvez fosse apenas o sotaque local. Subi ao meu quarto pelo elevador que rangia a cada movimento. Meu quarto ficava no terceiro andar. Era pequeno e mal iluminado, com paredes de um tom amarelo desbotado e um cheiro leve de umidade. A cama estava limpa, mas o resto do quarto parecia não receber manutenção há anos. A janela dava para a floresta, que agora estava mergulhada na escuridão. Enquanto desfazia a mala, ouvi um barulho vindo do corredor. Parecia algo sendo arrastado. Abri a porta, mas o corredor estava vazio. Durante o jantar, no restaurante do hotel, percebi que havia poucos hóspedes. Na verdade, não vi mais ninguém além de uma mulher sentada em um canto distante, que olhava fixamente para um prato vazio. Quando tentei fazer contato visual, ela desviou o olhar rapidamente. O silêncio era opressor. De volta ao quarto, decidi tomar um banho e tentar relaxar. Foi quando ouvi o primeiro som estranho. Um murmúrio baixo, quase imperceptível, como se viesse das paredes. Achei que pudesse ser um cano velho ou o vento passando pelas frestas, mas algo na tonalidade daquele som me deixou arrepiado. Saí do banho com o coração acelerado e me vesti rapidamente. Decidi que precisava dormir, mas o sono não vinha. Me virei na cama incontáveis vezes, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava errado. Foi então que ouvi passos vindos do corredor. Lentamente, eles pararam diante da minha porta. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme. Nenhuma resposta. Aproximei-me da porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam, agora mais distantes. Tomei coragem e abri a porta. Nada. Apenas o silêncio e a luz fraca do corredor. Fechei a porta com pressa e tranquei-a, sentindo uma gota de suor escorrer pela minha testa. Pouco depois, as luzes do quarto piscaram, e a televisão ligou sozinha, emitindo apenas estática. Corri para desligá-la, mas quando me virei, percebi algo que fez meu sangue gelar. Havia uma mensagem escrita no espelho do banheiro, formada pela condensação. "Não está sozinho." Minha respiração ficou pesada. Peguei meu celular para ligar para a recepção, mas não havia sinal. Comecei a sentir que o ar no quarto estava mais pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Ouvi novamente os passos, mas agora eles estavam dentro do quarto. Me virei rapidamente,
mas não havia nada lá. Corri para a porta, decidido a sair. Quando girei a chave, percebi que ela estava emperrada. Comecei a puxar a porta com força, tentando desesperadamente abri-la, enquanto os passos pareciam se aproximar cada vez mais. Uma batida alta ecoou, e eu gritei. De repente, tudo parou. O silêncio voltou, e a porta se abriu sozinha. Corri para o corredor e desci as escadas. O corredor estava vazio, mas a porta principal do hotel estava destrancada. Entrei no meu carro e acelerei sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, percebi que não estava sozinho. Pelo retrovisor, vi uma sombra no banco traseiro, mas quando olhei diretamente, não havia nada. Parei o carro no acostamento, ofegante, e olhei ao redor. Nada. Apenas a floresta escura e o som distante de grilos. Cheguei em casa ao amanhecer, exausto e abalado. Mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Nos dias seguintes, objetos mudavam de lugar sem explicação. Sons de passos ecoavam pela casa à noite, e o cheiro de umidade, o mesmo do hotel, parecia impregnar cada cômodo. Foi apenas algum tempo depois que descobri algo ainda mais perturbador. Conversando com colegas que já haviam estado em Monte das Almas, ouvi relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Viajantes que simplesmente nunca voltaram para casa, deixando para trás apenas seus carros abandonados ou quartos intactos, como se tivessem evaporado. Tenho certeza de que havia um homem me seguindo naquela noite. Não sei quem ele era ou o que queria, mas a sua presença era real. A sombra no retrovisor, os passos no corredor, e a mensagem no espelho, tudo isso me persegue até hoje. Quando lembro de Monte das Almas, sinto um calafrio que não consigo explicar. E, nos momentos mais silenciosos, ainda me pergunto, por que eu consegui escapar? Meu nome é Bruno, sou engenheiro civil, e viajo frequentemente a trabalho. Nunca tive problemas durante essas viagens, mas uma noite em particular mudou minha vida para sempre. Foi em uma cidade do interior, onde eu deveria passar apenas 2 dias para supervisionar uma obra. O hotel era simples, mas parecia seguro e bem localizado. Mal sabia eu que aquela noite se tornaria o pior pesadelo da minha vida. Cheguei ao hotel no fim da tarde. O recepcionista foi atencioso e me entregou a chave do quarto no 3º andar. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, uma mesa para trabalho e uma janela que dava para um beco estreito. O lugar tinha um leve cheiro de mofo, mas parecia limpo o suficiente. Depois de um dia cansativo, decidi tomar um banho antes de jantar. Deixei a porta trancada e me dirigi ao banheiro, tentando relaxar sob a água quente. O barulho do chuveiro abafava todos os sons ao redor, mas ainda assim, algo me incomodava. Tive a sensação de estar sendo observado. Olhei para a pequena janela do banheiro, mas ela estava fechada. Respirei fundo e tentei ignorar a paranoia. De repente, ouvi um barulho vindo do quarto. Era um som leve, como se algo tivesse caído no chão. Meu coração acelerou. Saí do chuveiro, ainda molhado, e peguei a toalha para me cobrir. Quando abri a porta do banheiro, me deparei com uma cena aterrorizante. Um homem alto e magro estava no meu quarto. Ele usava roupas escuras e um capuz que cobria parcialmente o rosto. Seu olhar era frio, e ele segurava uma faca em uma das mãos. "Quem é você? O que quer?" gritei, tentando soar firme, mas minha voz tremeu. O homem não respondeu. Ele apenas deu um passo em minha direção, levantando a faca. Meu instinto de sobrevivência tomou conta, e eu corri para o banheiro, tentando trancar a porta. Antes que pudesse fechá-la completamente, ele a empurrou com força, me jogando para trás. Uma luta desesperada começou. Ele tentou me esfaquear, mas consegui segurar seu braço com ambas as mãos. A faca cortou superficialmente meu ombro, e a dor foi intensa. Com um movimento brusco, empurrei-o para trás, fazendo-o bater contra a parede. Aproveitei o momento para correr em direção à porta do quarto, gritando por ajuda. "Socorro! Alguém me ajude!" Os segundos pareceram eternos. Ouvi passos apressados no corredor, e em seguida, batidas fortes na porta. Era a segurança do hotel.
Antes que eles conseguissem arrombar a porta, o homem fugiu pela janela do quarto. Quando os seguranças entraram, tudo que restava era bagunça no chão e o vento frio entrando pela janela aberta. Eu estava em estado de choque, tremendo e sangrando. A equipe de segurança chamou a polícia, que chegou rapidamente. Contei tudo o que aconteceu, descrevendo o homem e os eventos em detalhes. Passei a noite no hospital, recebendo pontos no corte do ombro e tentando processar o que havia ocorrido. Na manhã seguinte, recebi uma notícia inesperada. A polícia havia capturado o homem. Ele estava escondido em um galpão abandonado perto do hotel. Descobri então que ele era um maníaco procurado, com uma ficha criminal extensa. Já havia assassinado várias pessoas em situações semelhantes e mantinha relações doentias com os corpos. A lista de crimes era aterrorizante, e pensar que eu poderia ter sido a próxima vítima me deixou abalado. Nos dias seguintes, a imagem daquele homem não saía da minha mente. Descobri mais detalhes sobre ele por meio das notícias locais. Ele era conhecido como o Carrasco do Beco. Seus crimes eram macabros, e ele escolhia vítimas em hotéis de cidades pequenas, sempre agindo durante a noite. Saber que ele havia planejado me atacar fazia meu estômago revirar. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei a ter dificuldades para dormir, frequentemente revivendo a cena em que ele invadiu meu quarto. A sensação de vulnerabilidade me acompanhava a cada nova viagem. Comecei a evitar quartos de hotel com janelas no térreo ou voltadas para becos. Instalei trancas adicionais em minha própria casa e desenvolvi o hábito de checar tudo obsessivamente antes de dormir. O trauma me levou a buscar terapia, mas ainda não consegui superar totalmente o medo. Qualquer som estranho me faz saltar. Comecei a levar um canivete comigo em todas as viagens, como uma forma de me sentir mais seguro. Ainda assim, às vezes acordo no meio da noite, coberto de suor, com a sensação de que ele está ali, parado no canto do quarto, me observando. Apesar do tempo que passou, o terror daquela noite ainda me assombra. A lembrança do olhar frio daquele homem, do som da faca cortando o ar, e da luta desesperada pela minha vida está gravada em minha mente. Mas, ao mesmo tempo, me sinto grato por ter sobrevivido. Sei que muitos não tiveram a mesma sorte. Meu nome é Pedro, e sou representante comercial. Por causa do meu trabalho, passo mais tempo na estrada do que em casa. Sempre considerei essas viagens rotineiras, mas uma experiência em particular mudou a minha perspectiva para sempre. Foi durante uma viagem para a cidade de Nova Serra, uma pequena localidade no interior do estado, cercada por montanhas e conhecida pelo isolamento. Era uma sexta-feira chuvosa quando cheguei à cidade. O clima estava pesado, e o céu parecia se fechar cada vez mais, como se estivesse prestes a desabar. Meu GPS não funcionava bem na região, mas com algumas indicações locais, consegui chegar ao hotel. Era um prédio antigo, com uma fachada de tijolos aparentes e um letreiro luminoso que piscava intermitentemente. Apesar de pequeno, parecia acolhedor. Na recepção, fui atendido por uma mulher de meia idade, simpática, mas que mantinha um tom de voz baixo demais, quase sussurrado. Ela me entregou a chave e explicou que o meu quarto ficava no segundo andar. Evite sair à noite. Essa cidade pode ser um pouco perigosa, ela disse, antes de se afastar para atender outro cliente. Achei o aviso estranho, mas não dei muita importância. Subi para o meu quarto, que era pequeno, mas limpo. As janelas estavam fechadas, e a chuva tamborilava nos vidros. Eu estava cansado da viagem e decidi tomar um banho antes de sair para jantar. Enquanto estava no chuveiro, ouvi um som que parecia vir do quarto. Era como se alguém estivesse andando lá dentro, arrastando os pés no chão. Fechei o chuveiro, prendi a respiração e ouvi com atenção. O som parou. Saí do banheiro com cuidado, enrolado na toalha, e percebi que a porta do quarto, que eu tinha certeza de ter trancado, estava ligeiramente aberta. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia nada fora do lugar. Tranquei a porta novamente, dessa vez com a tranca de segurança, e tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Decidi não sair para jantar.
Pedi algo pelo serviço de quarto e me preparei para dormir cedo, pois tinha uma reunião importante no dia seguinte. Enquanto lia alguns documentos no laptop, ouvi passos no corredor. Eram lentos, espaçados, como se a pessoa estivesse deliberadamente fazendo barulho. Cheguei perto da porta e olhei pelo olho mágico. Um homem alto, usando um chapéu e um sobretudo preto, estava parado na frente do quarto ao lado. Ele parecia estar esperando algo. Depois de alguns segundos, ele se virou e olhou diretamente para minha porta. Meu sangue gelou. Recuei instintivamente, tentando não fazer barulho. Quando olhei novamente, ele havia desaparecido. A noite foi longa. Cada pequeno som me fazia despertar, e o som da chuva só aumentava a tensão. De manhã, desci para o café e perguntei à recepcionista sobre o homem que vi no corredor. Ela me olhou com uma expressão estranha e respondeu: "Não temos nenhum hóspede nesse quarto." Na verdade, ele está vazio há meses. Senti um frio na espinha, mas tentei me concentrar no trabalho. Minha reunião foi produtiva, e no fim da tarde, retornei ao hotel. Ao entrar no meu quarto, notei algo que me deixou alarmado. Minha mala estava aberta, e minhas roupas estavam espalhadas. Não havia sinais de arrombamento, mas claramente alguém havia mexido nas minhas coisas. Fui até a recepção e relatei o ocorrido. A funcionária prometeu verificar as câmeras de segurança e me informar. Voltei ao quarto, inquieto, e decidi passar o restante da noite acordado. Tranquei todas as portas e janelas e permaneci atento a qualquer som. Por volta da meia-noite, ouvi batidas suaves na porta. Não eram insistentes, mas o suficiente para me deixarem alerta. Não respondi. As batidas cessaram, mas ouvi passos se afastando. Olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem do sobretudo preto. Ele andava lentamente pelo corredor, carregando algo nas mãos. Parecia um saco. Minha curiosidade foi maior que o medo. Esperei alguns minutos e saí do quarto, tentando segui-lo sem fazer barulho. O corredor estava vazio, mas ouvi o som de uma porta se fechando no final. Quando cheguei ao local, vi que era a porta de um quartinho de manutenção. Coloquei o ouvido na porta e ouvi vozes baixas, como se ele estivesse conversando com alguém. Decidi que não era seguro continuar. Voltei ao meu quarto e passei o restante da noite acordado. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, vi notícias locais na televisão do salão. Havia um relato sobre desaparecimentos recentes na região, incluindo turistas e viajantes a trabalho. Naquele momento, tudo fez sentido. A sensação de ser observado, o homem misterioso e os acontecimentos estranhos no hotel. Decidi sair da cidade imediatamente, abandonando o restante da minha agenda. Até hoje, não sei quem era aquele homem ou o que ele queria. Mas nunca mais consegui dormir em um hotel sem checar cada canto do quarto, trancar todas as portas e manter a luz acesa. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal.